Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Americanos seguem vendendo seus produtos para Cuba apesar do embargo. Safra recorde de grãos e a continuidade na produção de proteínas deverão gerar mais de 550 bilhões de reais de renda para os produtores. Valor de produção na pecuária também cresce no próximo ano, mas em percentual bem menor que os da lavoura. Conab revisou para baixo as exportações brasileiras de milho em 2015 e 2016. Existem sinais de que a oferta curta de boi gordo começa a ser sentida pelos frigoríficos que não possuem contratos a termo. Planejamento da sucessão da sua empresa é a peça-chave de continuidade produtiva. O agronegócio está começando. Apesar do bloqueio econômico a Cuba, que foi imposto em 1960 pelos Estados Unidos e ainda em vigor, desde o ano 2000, os produtores norte-americanos de alimentos podem atender aquele mercado, mediante pagamento antecipado das importações. Assim, reiniciadas de forma incipiente a partir de 2001, nos últimos anos as importações cubanas têm representado o quinto ou sexto principal mercado do produto norte-americano. Mas o avanço obtido nos 9 primeiros meses deste ano salta aos olhos, porque, por exemplo, coloca Cuba à frente do Canadá, parceiro dos Estados Unidos no NAFTA, e até recentemente um dos principais importadores do produto. Aliás, mantidos os atuais desempenhos no trimestre de outubro-dezembro, Cuba teve um aumento de 64% entre janeiro e setembro. Não só deixa à distância o Canadá, que reduziu em até 11,5%, como também deve superar Taiwan, que teve uma redução de 8%, que atualmente é o segundo colocado. Agora, quem não corre risco de perder a atual supremacia como importador número 1 é o México, que apesar de uma redução de 3,2% no volume importado, vem absorvendo mais de 20% das exportações norte-americanas. Agora uma pergunta. Em 2017, como os Estados Unidos, sob nova governança, essas importações se manterão? A safra recorde de grãos e a continuidade na produção de proteínas deverão gerar pelo menos 562 bilhões de renda para os produtores no próximo ano. A confirmação desses valores representará uma evolução de 8% no VBP, que é o valor bruto da produção. Isso aqui no Brasil, em relação aos números deste ano, que devem ser de 519 bilhões de reais. O principal crescimento ocorrerá na produção de grãos, principalmente devido ao aumento no volume de alguns produtos e à aceleração de preços de outros. As receitas com grãos irão a 376 bilhões de reais no próximo ano, 11% mais do que neste ano. A soja mantém a liderança. Embora os preços devam cair no mercado externo, devido ao excesso de produção mundial, a safra recorde de soja de 104 milhões de toneladas aqui no Brasil poderá gerar receitas de até 132 bilhões de reais no próximo ano, 35% do valor da produção dos 21 segmentos avaliados pelo Ministério da Agricultura. Já o valor bruto da produção na pecuária, ela também cresce no próximo ano, mas em percentual bem menor do que os da lavoura. Ao somar 187 bilhões de reais, evoluiu 3% ante 2016. As receitas caem nos setores de carne bovina, suína, mas sobem nos de frango e também leite. Na pecuária, todas as regiões do país tiveram queda nas receitas. Alguns estados, no entanto, conseguiram repetir neste ano o valor do ano passado. Isso ocorreu principalmente onde está concentrada a produção de frangos, como nos estados da região sul. Atualmente, a relação de troca entre boi de animais castrados e a carcaça de frango está em 2 por 1. Ou seja,
Com o preço de 1 quilo de carne bovina, é possível adquirir 2 quilos de carcaça de frango. E na comparação com o mesmo período do ano passado, a relação está 10,8% menor. Isso quer dizer que a carne bovina ganhou competitividade frente à carne de frango. E esse cenário só foi possível porque no período, enquanto a carcaça de boi de animais castrados subiu 0,5%, a carcaça de frango subiu 12,7% no mercado atacadista. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para quase todos os municípios do nosso estado, teremos hoje tempo nublado, pancadas de chuva, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Alguns municípios terão tempo parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 23 a mínima. Minasul, 35 a máxima e 22 a mínima. Posse, 34 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 31 a máxima e 24 a mínima. Cabeceiras, 32 a máxima e 21 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 18 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a Conab revisou para baixo as exportações brasileiras de milho em 2015 e 2016. Já existem sinais de que a oferta curta começa a ser sentida pelos frigoríficos que não possuem contratos a termo. Planejamento da sucessão da sua empresa é a peça-chave de continuidade produtiva. Nós voltamos já.